Não é possível mais manter penduricalhos, galhos, arranjos nessa legislação eleitoral. Se não há coligação, também não há necessidade nenhuma de haver a federação partidária. A federação é um avanço da nossa democracia. Acabar com coligação exigiu coragem, a gente sabe muito bem disso. Esse é o modelo eleitoral que trouxe todos nós aqui, aliás, boa parte dos senhores e das senhoras até aqui. Este debate está tenso porque aqui estão sendo dados privilégios inaceitáveis. O interesse na votação dessa matéria é para a recuperação dos empregos, é para a garantia de investimentos. Apesar das votações da reforma política terem avançado, a análise da proposta que cria um fundo público para financiamento de campanhas eleitorais foi adiada para a próxima semana. O plenário da Câmara concluiu a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que proíbe coligações, a partir de 2020, de deputados e vereadores. A PEC prevê também a exigência de desempenho eleitoral mínimo para que partidos recebam dinheiro do fundo partidário e utilizem o tempo de propaganda no rádio e na televisão. Ao longo desses últimos dias, discutimos e fizemos muitos acordos. Mas esse tema, desse destaque, não foi passivo nem motivo de nenhum acordo. Nós defendemos a transição do sistema majoritário para o sistema distrital misto. Não foi possível. Mantivemos o nosso acordo para a manutenção das coligações em 18 e final das coligações para 20. Cláusula de desempenho. Nós já aprovamos o fim das subfederações. E neste momento o plenário tem que decidir, e eu acho que decidirá com sabedoria, que não é possível mais manter penduricalhos, galhos, arranjos nessa legislação eleitoral. Federações, nesse momento, é você querer perpetuar o sistema de coligação que nós votamos para banir já em 2020, alterando o texto, inclusive, da comissão. Então, o PP, Partido Progressista, no sentido da coerência, da unicidade do que esse plenário vem debatendo, pede apoio aos líderes partidários e aos deputados para que a gente aprove o fim das federações também para 2018, como fizemos com as subfederações. Portanto, o encaminhamento partidário é não ao texto suprimindo as federações. O CPS, nesse momento, entende que a federação é um avanço da nossa democracia, porque é a oportunidade dos menores partidos que têm afinidade ideológica poderem estar juntos durante um período defendendo determinados temas. Por isso, nós acreditamos que a federação é fundamental e pedimos para que possamos aprovar, nesse momento, o texto, a utilização das federações nas eleições a partir do próximo processo. Se não há coligação, também não há necessidade nenhuma de haver a federação partidária. Até porque essas federações, da forma como está contido, ela permite que partidos vão estar se unindo de forma aleatória, fala apenas que tem que ter a mesma ideologia. Ora, a mesma ideologia se muda no estatuto e diz que está com a mesma ideologia. Se fosse pelo menos a mesma ideologia praticada, pelo menos 2, 3 eleições, nós até poderíamos concordar. Mas não há isso. Só diz que os partidos podem se unir em federação e que essa federação vai ser um bloco. A gente sabe que os partidos políticos, muitas das vezes, ele não consegue fazer com que os membros do seu partido, em um parlamento, se comportem de forma igual. Imagina várias siglas partidárias juntas em uma federação. Definimos uma barreira, uma cláusula de desempenho progressiva,
uma cláusula de desempenho que crescerá 3% em 2030, mas que começará com 1,5%. Sabemos que legendas ideológicas, pequenos partidos, não alcançarão esta barreira, não superarão a cláusula de desempenho, mas, por afinidade, poderão juntar-se. Ocorre isso na Espanha, ocorre isso com grande êxito no nosso vizinho Uruguai. E isso é adotado o sistema de federações como uma fusão temporária de partidos. Os partidos terão a obrigatoriedade de caminharem juntos durante toda a legislatura. Por isso, eu quero, portanto, exortar a grande necessidade para o futuro de partidos que não terão o alcance da cláusula de barreira, ou aqueles que não têm representante no parlamento, como o PCO, o PSTU e outros partidos que não têm representação no parlamento, que poderão fundir-se temporariamente através das federações. E os que têm afinidade política puderem formar as federações para atuação parlamentar. Portanto, eu quero exortar esta concentração para aprimorarmos essa reforma política, que é pequena, mas que existe. Considera, assim como os grandes partidos, aos quais eu sou um membro de um deles, que é o PT, garantiram, com o fim das coligações, o direito de exercitar programaticamente a execução do seu programa. É importante que as minorias também tenham algum espaço para se articular e construir as identidades necessárias nacionais. Por isso que eu considero isso importante, essa pluralidade, e não afeta em nada a questão da questão das coligações. Portanto, é uma norma necessária e transitória que é fundamental para 2018. Acabar com coligação exigiu coragem, a gente sabe muito bem disso. Esse é o modelo eleitoral que trouxe todos nós aqui, aliás, boa parte dos senhores e das senhoras até aqui. Mas é uma mudança de uma grande magnitude que começa a sanear todas as disfunções e as deturpações, permitindo que o nosso eleitor seja respeitado. A reforma política é, em suma, a reforma da democracia. A democracia é o regime onde a vontade, não isoladamente e nem imposta, ela prevalece. A democracia exige de todos nós muito diálogo, articulação, convencimento e, como bem disse aqui meu amigo Zaratini, deputado Zaratini, concessões. Todo mundo tem que ceder um pouco. Em um momento que o jogo da política se torna cada vez mais duro com a radicalização, mostrando diariamente a sua face mais nefasta, a capacidade desse parlamento de chegar a soluções quase consensuais, essa matéria mostra que há esperança, sim, para a boa política. Para que as novas regras se apliquem às eleições de 2018, os senadores precisam aprovar a PEC em 2 turnos até o dia 7 de outubro. Os deputados aprovaram medida provisória assegurando o status de ministério para a Secretaria-Geral da Presidência da República e a criação do Ministério dos Direitos Humanos. Com a aprovação dessa MP, o atual chefe da Secretaria-Geral, Moreira Franco, passa a ter direito a foro privilegiado. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de pertencer à organização criminosa. O PSOL tentou alterar a medida, mas a permanência de status de ministério foi garantida por apenas 5 votos de diferença, 203 deputados favoráveis e 198 contrários. O governo Temer está tentando reintroduzir essa prática nefasta no direito constitucional brasileiro, burlando aquilo que prevê a Constituição, com o objetivo de garantir a prerrogativa de foro para o ministro Moreira Franco, ora denunciado com o presidente da República pelo crime de organização criminosa e obstrução da justiça. Por tudo isso, é preciso dizer não a esta medida provisória como um todo, inclusive porque ela tem outros trechos muito ruins para a organização da administração pública brasileira, e se não formos rejeitá-la por completo,
A aprovação desse requerimento da votação artigo por artigo permitirá que os parlamentares votem contra o artigo que prevê o status de ministro para o senhor Wellington Moreira Franco. Essa reestruturação do governo por parte do presidente Michel Temer só visa melhorar a qualidade do serviço e a agilidade do governo. Esse é o propósito e é isso que a sociedade está vendo. As coisas estão melhorando, a popularidade do nosso Brasil vem aumentando, os investimentos vêm aumentando e isso é muito importante. Isso é o que importa. O que importa é que nós queremos o melhor para o nosso país. E o melhor é um governo melhor estruturado para agilizar as demandas do dia a dia. Esse é o objetivo dessa medida provisória. Esse modelo de presidencialismo de cooptação evidentemente deu errado e nós não deveríamos de forma alguma estar apoiando mais uma medida provisória que só incentiva esse Estado inchado e ineficiente. Isso evidentemente sem contar no causuísmo do foro privilegiado para o Moreira Franco. Tivemos também, senhores deputados, uma posição aqui muito firme, quando Dilma tentou dar foro privilegiado a Lula, exatamente no momento que o mesmo era investigado. Por que agora uma visão diferente, condescendência, menos rigidez na questão ética? Pouco me interessa se o governo é de Dilma, se é de Lula, se é de Fernando Henrique, se o governo é de Temer. O certo nunca vai virar errado e o errado não vira certo. Manterei meu voto independente de orientação partidária, contrária à medida provisória e também tentaremos, através do destaque, permitir que o foro privilegiado não seja dado a alguém que está a ser investigado pelo Supremo Tribunal, pela Justiça brasileira. Em uma sessão marcada por intensos debates, foi aprovada a medida provisória que promove a renegociação de dívidas com a União. Os partidos de oposição contrários à medida argumentavam que deputados donos de empresas e os sonegadores de impostos é que serão beneficiados. Para os governistas, ao promover a renegociação de dívidas, a economia poderá ganhar novo fôlego e contribuir para a geração de empregos no país. Houve uma notícia pública que as suas empresas devem 54 milhões de reais que podem passar por um processo de renegociação, aprovado esse refis. A questão de ordem que faço a Vossa Excelência, que, em primeiro lugar, se o deputado Newton Cardoso Júnior doou para a sua própria campanha eleitoral, se ele pode estar renegociando a partir das suas empresas uma dívida em matéria que ele é relator. Segundo ponto, se o parlamentar pode relatar matéria, presidente, que ele especificamente tenha interesse direto na sua aprovação. São 54 milhões. Entendo que as colocações feitas aqui pelo ilustre deputado, que me antecedeu nas palavras, estejam tratando de uma página virada. Nós estamos tratando de uma medida provisória que já é sucessora de medida provisória anterior, que inclusive também de qual fui relator. Foi a medida provisória 766. Esta casa, nas pessoas dos seus líderes, na pessoa do presidente da casa, confiou novamente a este deputado a relatoria da medida provisória 783, com isso demonstrando claramente que não houve e não haverá qualquer conflito de interesse na atuação deste parlamentar no seu mandato eletivo, eleito por Minas Gerais, conflito com qualquer questão particular, seja da minha pessoa, que seja da pessoa de qualquer parlamentar nessa casa. O interesse, senhor presidente, na votação dessa matéria é para a recuperação dos empregos, é para a garantia de investimentos. Nós temos dezenas de parlamentares aqui, centenas, que não são devedores do fisco. Portanto,
a relatoria estaria atendendo a preceitos de conduta legislativa muito mais adequada se entregássemos essa relatoria para alguém que não é devedor do fisco. Segunda questão, está evidente que estão querendo atropelar a votação desta matéria. Aqui existem privilégios. Nós sabemos que em determinados momentos se fazem renegociações de dívidas. Só que este debate está tenso porque aqui estão sendo dados privilégios inaceitáveis. Porque milhões de brasileiros, deputado Bebeto, pagam os seus impostos em dia. Milhões de empresas, deputado Alfredo Keffer, estão gerando empregos e pagando impostos em dia. Então, quando vai se fazer uma renegociação como essa, é preciso ser mais criterioso. Não pode sair dando isenção de multa, juro, corta 90%. Daqui a pouco, e é a minha visão sobre o relatório do deputado Nilton Cardoso Júnior, é vantajoso o empresário não pagar imposto. Porque do jeito que estão querendo fazer o refis aqui, o empresário que batalha para pagar seus impostos em dia, ele está sendo levado a uma cultura que é melhor não pagar imposto e esperar a próxima vez que vai ter um debate sobre refis. Assisto de uma maneira quase que preocupada as críticas que são feitas nesse momento ao tipo de refinanciamento. São críticas dizendo que as pessoas que precisam do refinanciamento são sonegadores. Não, são inadimplentes. Inadimplentes porque os nossos negócios entraram em dificuldade em função da conjuntura do país. Não são sonegadores que estão pedindo refinanciamento. Quem está pedindo refinanciamento são empresários e que dão emprego nesse país, que dão condição desse país continuar. Se não fosse a inadimplência de algumas empresas, muitos das pessoas que estão empregadas hoje estariam desempregados. Não é bem assim que a banda toca. Não é assim que a coisa funciona. Se a situação do nosso país está ruim, é porque ele não arrecada. E se ele não arrecada, é de quem que ele vai pedir? Não é da iniciativa privada? Não é do empresariado? Não é das nossas indústrias, do nosso comércio? Chegou a esta casa uma nova denúncia lentada, robusta, contra Michel Temer e seus ministros. Contra ex-presidentes da casa, também na cadeia agora, contra empresários. Mas o que se tem notícia é que a própria medida provisória, o próprio refinanciamento, está sendo objeto de uma barganha espúria. Vamos facilitar, e vieram sinalizações do próprio Ministério da Fazenda para segurar um pouco essa onda, porque, na verdade, o conjunto de empresários e sócios, até parlamentares, pode estar querendo se beneficiar desse refis para, em troca, votar pelo engavetamento da denúncia. Isso deslustra esse parlamento. Há mais de 50 deputados aqui que também estão inadimplentes, tal como milhares de empresários e de empresas no Brasil todo que precisam da sua regularização. Então não poderia ser votado, mas são cidadãos que, fora de ser deputados, têm os seus negócios, têm dívida com fisco e que querem colocar sua regularização. Então nós não podemos votar isso? Ora, se esta relação for cumprida, um deputado que é da área política, que tem interesse na próxima eleição, não poderá ser relator de uma reforma política, presidente. Se isso provoca compliance, ora, não faz absolutamente nenhum sentido. Eu quero fazer um outro registro importante, senhor presidente. Nós fizemos, durante o governo do PT, dos 8 anos do Lula, vários refises aqui, pelas conveniências e circunstâncias que lhe eram proporcionados no mandato. Governo da Dilma, idem, vários refises. E fazer um registro que no governo da Dilma, o sistema financeiro e o sistema bancário teve um refis onde foi bonificado 99%, para não dizer 100%, das multas e juros. E agora os empresários não podem ter redução de multas e juros? Ora, por que o Estado brasileiro tem que ser
um agiota e receber um encargo que não lhe é devido. Ele deveria cobrar, no máximo, o valor original e acrescido da própria taxa Selic. Isso por si só seria o necessário. Pela primeira vez, a distribuição de uniforme escolar gratuito para os alunos da rede estadual, ampliação da unidade do Viva em 520%, o PROCON aumentou a rede de atendimento 325%, no Maranhão o CAGED mostra que os empregos voltaram e ainda o programa Juro Zero. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Quero cumprimentar os estudantes que estão participando do Parlamento Jovem. Quero cumprimentar o estudante Lucas, da cidade de Joatoba, que apresentou um projeto de utilização de painéis solares para os agricultores familiares no campo, com isso contribuir com a nossa matriz energética, uma energia limpa e principalmente garantir melhor qualidade de vida no campo.